Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Josadak Amorim e trago para vocês a sequência da série Aprendendo Matemática com a 8ª aula. Nós estaremos falando de radiciação. Estaremos vendo a definição e as propriedades da radiciação. Preste bastante atenção e anote tudo que você puder. Desejo a você boa aula e bons estudos. Muito bem, pessoal. Dando início à nossa 8ª aula da série Aprendendo Matemática, vamos falar sobre radiciação. Pessoal, assim como a subtração é o inverso da adição e a divisão é o inverso da multiplicação, a radiciação é o inverso da potenciação. Enquanto os cálculos com potências são determinados pela multiplicação de elementos iguais sucessivas vezes, na radiciação nós determinamos esses elementos. Vamos ver a definição de radiciação para entendermos isso melhor. Seja um número real A e um número natural I diferente de zero, n, dizemos que a raiz enésima de A é um número B, tal que B elevado a n é igual a A. Os elementos aqui da radiciação são os seguintes. A raiz nós chamamos de radical, o A nós chamamos de radicando, que é o que fica aqui dentro da raiz, e o n é o índice. O resultado disso aqui vai ser exatamente uma potência. Por isso que a radiciação é o inverso da potenciação. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro aqui nós temos raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. No outro exemplo aqui, nós temos raiz quadrada de 16. A raiz quadrada é a única que não precisa do seu índice aqui visível. Nós sabemos que ele é 2. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Ok, pessoal? Então, ficou bem claro aqui que o resultado de uma raiz é uma potência. Nós iremos falar das propriedades da radiciação, mas antes eu quero fazer algumas observações extremamente importantes. A primeira é que uma raiz, na verdade, é uma potência com expoente em forma de fração, ou seja, uma potência com expoente fracionário. Então, nós temos aqui a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado à fração m sobre n. O numerador do expoente fracionário é o expoente do radicando e o denominador desse expoente fracionário é o índice da raiz. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos raiz cúbica de 4 ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é 4 elevado ao expoente fracionário 2 sobre 3. Então, toda raiz é uma potência de expoente fracionário. Vamos ver aqui um outro exemplo, que é a raiz quadrada de 4. O interessante aqui é que nós não temos de forma aparente o índice da raiz e o expoente aqui do radicando. Mas nós temos aqui o 2 como índice e o 1 como expoente. Nenhum dos dois precisa ser escrito, mas eles existem aqui. Então, como é que nós representamos essa raiz aqui? Uma potência com expoente fracionário. 4 elevado a 1 sobre 2. Ok, pessoal? A segunda observação é a seguinte. Para A maior que zero, considerando aqui A um número real, na raiz enésima de A elevado a n, observem aqui que o expoente do radicando e o índice da raiz são iguais, nós podemos cortar um com o outro e vai restar apenas o A. Nós temos um exemplo aqui, raiz cúbica de 3 ao cubo. Como o 3 é um número maior ou igual a zero, então nós podemos cortar o seu expoente com o índice da raiz, já que eles são iguais, e vai restar apenas o 3 como resultado. Na terceira observação, nós iremos ver o seguinte. Para A menor do que zero, se nós tivermos raiz quadrada de um quadrado perfeito, nós podemos cortar o índice com o expoente,
porém o resultado aqui será menos a. Nós teremos que acrescentar esse menos aqui na frente do resultado. Vamos ver num exemplo o porquê. Nós temos aqui a raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Pessoal, observem que o expoente 2 está relacionado com o número dentro dos parênteses. Nós já vimos na aula de potenciação que essa relação aqui é extremamente importante. Se não tivéssemos aqui os parênteses, o expoente 2 aqui estaria se relacionando apenas com o 3. Mas como nós temos aqui os parênteses, ele se relaciona com todo o número interno a eles aqui. Então, vamos ver como é que fica aqui. Sabendo que aqui o índice é 2, a gente pode cortar o índice com o expoente 2, e aí nós teremos menos 3. Isso aqui vai dar menos com menos igual a mais. Por que que nós colocamos esse sinal de negativo aqui na frente, pessoal? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Um número negativo entre parênteses elevado a um expoente par, no caso aqui o expoente é 2, esse número dará um resultado positivo. Se nós formos resolver essa raiz aqui, encontrando o resultado dessa potência, fica raiz quadrada de menos 3 vezes menos 3, que é igual a raiz quadrada de 9. O 9 fica positivo porque o produto de dois números com sinais iguais é positivo. E aqui, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, observem que o 3 aqui ficou positivo. Se simplesmente cortássemos aqui o índice com o expoente e repetíssemos o menos 3, daria errado. Por isso que nós temos que sempre acrescentar um menos aqui no resultado se o radicando for um número menor do que zero, ou seja, for um número negativo. Vamos ver um outro exemplo para a gente poder fixar bem isso aqui. Nós temos aqui raiz quadrada de 3 menos raiz de 17, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Como nós temos aqui o índice 2, nós cortamos o índice com o expoente e temos aqui 3 menos raiz de 17. A pergunta aqui, pessoal, é: vamos acrescentar o menos aqui na frente ou não? Vamos analisar esse número para verificar se ele é menor do que zero. Se ele for menor que zero, acrescentaremos o menos aqui. Se ele for maior ou igual a zero, então o resultado está aqui, não precisa ser modificado, ok? Então vamos ver. Pessoal, observem que raiz de 17 é aproximadamente 4,12. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque raiz de 16 é igual a 4. Então, raiz de 17 é um pouco maior do que 4. Então, nós temos 3 menos 4, alguma coisa. Então, nós teremos aqui menos 1, alguma coisa. E menos 1, alguma coisa, pessoal, é menor do que zero. É um número negativo. Então, logo, nós teremos que acrescentar aqui na frente o sinal de menos. Só que o sinal de menos ele tem que se relacionar com todo o número aqui. Então, nós teremos que colocar esse número entre parênteses. E aqui, relacionando aqui o sinal de menos com os números aqui dentro dos parênteses, nós temos o seguinte: menos 3, porque menos de fora do parêntese com o mais do 3 aqui fica menos. E menos de fora do parêntese com o menos de dentro do parêntese aqui fica mais, raiz de 17. Então, esse aqui é o resultado dessa simplificação, ok? Então, lembre-se sempre disso. Quando você for simplificar uma raiz quadrada de um quadrado perfeito, tem que verificar se o número aqui, se o radicando é maior ou igual a zero ou menor que zero, ok? Agora nós iremos ver as propriedades da radiciação. As propriedades da radiciação, pessoal, são muito úteis quando nós precisamos simplificar os radicais. Então, vários cálculos que você precisar fazer com diferentes radicais ou expressões, nós vamos precisar simplificar esses radicais. Então, utilizando essas propriedades, nós conseguiremos fazer essas simplificações, ok? Então, vamos ver aqui a primeira propriedade. Multiplicando-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Então, se você tem aqui uma raiz enésima de a elevado a m, se nós multiplicarmos o índice n e o expoente m pelo mesmo valor, a raiz não vai se alterar.
Então, nós temos aqui o índice n multiplicado pelo número p e o expoente m multiplicado também pelo número p, o resultado vai continuar o mesmo. Vamos ver um exemplo para aplicarmos isso aqui. Qual dos números abaixo é o maior? Nós temos raiz cúbica de 5 e raiz quinta de 8. Pessoal, só olhando para os dois aqui, não é simples dizer qual é o maior e qual é o menor. Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui para podermos igualar os índices das duas raízes. E quando nós igualarmos os índices, aí nós temos condições, porque basta comparar os radicandos, ok? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, como é que nós vamos igualar esses índices. A gente vai achar o MMC dos índices, pessoal. E aí nós vamos reescrever as duas raízes com um índice igual. Então, nós temos aqui 3 e 5. Primeiro, nós vamos utilizar o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O 5 aqui a gente repete. Aí, agora, nós utilizamos o 5. 5 por 5 é igual a 1. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 5 igual a 15. Pessoal, eu efetuei aqui esse mínimo múltiplo comum, mas não precisaria fazer. Nós poderíamos aqui multiplicar diretamente o 3 e o 5 por serem números primos. Lembrem-se que o número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E o 3 e o 5 aqui são primos. Mas eu fiz aqui, pessoal, para mostrar como é que a gente tem que fazer. E caso você tenha aqui índices que não sejam primos, isso aqui vai ser extremamente útil, ok? Agora que nós temos aqui o novo índice, que é 15, vamos escrever aqui as duas raízes, já atualizando esse índice. Pessoal, nós mudamos o índice das duas raízes, mas nós precisamos atualizar os valores dos radicandos. Por quê? Porque quando nós mudamos o índice aqui, para que as raízes continuem dando o mesmo resultado, os radicandos também têm que ser atualizados. E o que é que nós fizemos aqui? O índice novo, que é o 15 aqui, nada mais é do que o índice antigo, que é o 3, multiplicado por um número. Esse número foi o 5. Então, foi o seguinte, 3 vezes 5 deu 15. Para atualizar o valor do expoente aqui do radicando 5, nós temos que multiplicar esse expoente pelo mesmo valor que nós multiplicamos aqui o índice para achar o 15, que foi o valor 5. Então, aqui é 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, nós já atualizamos aqui o expoente desse radicando. Na outra raiz, nós temos o seguinte. Nós multiplicamos o índice 5 por 3 para achar o 15 aqui. Então, nós vamos multiplicar o 1, que é o expoente aqui do 8, também por 3. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Agora que nós temos as duas raízes com índices iguais, nós vamos resolver aqui os radicandos para saber qual dos dois aqui é o maior. Então, nós temos aqui a raiz 15ª de 5 elevado a 5 é igual a raiz 15ª de 3.125. 5 multiplicado 5 vezes aqui é 3.125. E raiz 15ª de 8 elevado ao cubo é igual a raiz 15ª de 512, já que 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 512. Pessoal, agora aqui ficou fácil de comparar. A raiz 15ª de 3.125 é maior do que raiz 15ª de 512. Portanto, raiz cúbica de 5 é maior do que raiz quinta de 8. A segunda propriedade, pessoal, diz o seguinte. Na multiplicação com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Então, vamos ler aqui. Nós temos uma multiplicação de duas raízes com índices iguais. Nós vamos manter a raiz com o índice e multiplicar os radicandos. Então, nós temos aqui a raiz enésima de A vezes B. Ok? Vamos aplicar isso aqui nesse exemplo. Simplifique o radical abaixo. Nós temos aqui a raiz cúbica de 648. Pessoal, como é que nós vamos aplicar essa propriedade nessa raiz aqui? Fatorando 648, pessoal, nós conseguiremos transformar essa raiz
em uma raiz com radicandos diferentes. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. 648 dividido por 2 é igual a 324. 324 dividido por 2 é igual a 162. 162 por 2 é igual a 81. O 81 não pode ser dividido por 2, então dividiremos por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Pessoal, agora que nós fatoramos aqui o 648, vamos observar que o índice dessa raiz aqui é 3. Então, nós vamos formar grupos de 3 números iguais aqui, sempre que for possível. Então, nós temos aqui o 2 3 vezes, o 3 também aqui 3 vezes, e aí nós vamos transportar esses números para fora do radical. Vamos ver como é que fica aqui. Então, fica 2 vezes 3, e aqui, pessoal, sobrou apenas o 3, esse é o único que ficará dentro da raiz aqui, com o índice 3. Pessoal, esse 2 e esse 3 aqui, nós fizemos o seguinte. O 2 elevado ao cubo viria para dentro da raiz com o índice 3 aqui. Então, aqui nós podemos cortar o índice 3 com o expoente 3, e aí resta apenas o 2 fora da raiz. O 3 aqui, a mesma coisa. Nós temos aqui 3 ao cubo. Então, nós temos raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, nós podemos cortar 3 com 3 e restou apenas o 3 aqui fora da raiz. Por isso que nós temos isso aqui. Agora, pessoal, multiplicando aqui o 2 por 3, nós temos 6 raiz cúbica de 3. Então, simplificamos essa raiz e deu esse resultado aqui. Ok? A propriedade 3 da radiciação diz o seguinte. Na divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Então, aqui, pessoal, nós temos uma divisão com radicais de índices iguais. Então, o que a gente pode fazer? A gente repete o radical com o índice n e dividimos o a e o b. Pessoal, lembrando aqui que esse b tem que ser diferente de zero, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Determine o valor da expressão abaixo. Nós temos aqui a adição de uma divisão com radicais de índices iguais. Raiz cúbica de 24 dividindo raiz cúbica de 3, mais raiz quinta de 128 dividindo raiz quinta de 4. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, como é que a gente faz. Primeiro, nós aplicamos essa propriedade na primeira divisão aqui e depois aplicaremos na segunda. Como aqui é uma divisão com radicais de mesmo índice, nós conservamos o radical com o índice e dividimos os radicandos. Então, fica assim, raiz cúbica de 24 dividido por 3, mais, da mesma forma aqui, raiz quinta de 128 dividido por 4. Agora, pessoal, nós iremos resolver as divisões para podermos seguir em frente aqui. Então, raiz cúbica de 24 dividido por 3 é igual a raiz cúbica de 8, porque 24 dividido por 3 é 8. Mais a raiz quinta de 128 dividido por 4 é igual a raiz quinta de 32. 128 dividido por 4 é igual a 32. Pessoal, a raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Mais a raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Aqui, pessoal, nós podemos simplificar as duas raízes facilmente porque nós temos aqui índice e expoentes iguais. Então, nós podemos cortar o 3 com o 3 e o 5 com o 5. E aí resta 2 mais 2. Isso aqui vai dar 4. E assim nós conseguimos determinar o valor dessa expressão aqui. Ok? A quarta propriedade diz o seguinte, pessoal. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Nós temos aqui, pessoal,
uma potência de uma raiz com um expoente. Nós podemos transportar esse expoente para dentro do radical, transformando em expoente do radicando. Então fica assim, raiz enésima de A elevado a M. O resultado aqui continuará o mesmo, ok? Então vamos ver um exemplo aqui com essa propriedade. Calcule o radical abaixo. Nós temos aqui raiz sexta de 64 e tudo aqui elevado ao cubo. Então nós podemos repetir a raiz sexta de 64 e o expoente 3 aqui, que é da raiz, nós vamos transformar em expoente do radicando. Então ficou raiz sexta de 64 ao cubo. Isso não vai alterar aqui o resultado, ok? Agora nós podemos simplificar essa raiz aqui, dividindo o índice pelo expoente, já que eles são divisíveis aqui. Então, nós podemos dividir o 3 por ele mesmo, que dá 1, e o 6 por 3, que dá 2. Agora nós temos uma raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pessoal, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, nós conseguimos calcular esse radical aplicando essa propriedade aqui. Agora vamos ver a quinta e última propriedade da radiciação. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Então, olha só, nós temos aqui a raiz de uma raiz, então nós vamos manter o radicando, que no caso aqui é a raiz de A, e multiplicar os índices. Então, nós temos aqui raiz de A com índice n vezes m. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Calcule raiz quadrada de raiz cúbica de 64. Então, pessoal, aplicando essa propriedade aqui, nós podemos repetir aqui a raiz de 64, que é o radicando aqui dessa outra raiz, e agora nós vamos multiplicar os índices. Lembrando que aqui o índice é 2, né? A raiz é quadrada. Então, nós temos aqui 2 vezes 3, raiz de 64. Agora, multiplicando aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nós temos aqui raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64, pessoal, é igual a 2, porque 2 multiplicado 6 vezes é igual a 64. Agora, nós vamos ver o exemplo número 2 para podermos fechar essa aula aqui de radiciação. Simplifique. Nós temos aqui a divisão entre raízes de raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade aqui de raiz de outra raiz aqui no numerador e depois aplicar no denominador e aí vamos seguir em frente aqui com o nosso cálculo. Primeiro, nós conservamos o radicando, que é raiz de 48, e multiplicamos os índices aqui. Nós temos aqui o índice 2 vezes o índice 6. Então, 2 vezes 6, raiz de 48. No denominador, nós fazemos a mesma coisa. Conservamos aqui o raiz de 3 e multiplicamos 3 vezes 4. Bom, multiplicando aqui nós temos 2 vezes 6 é igual a 12. E no denominador nós temos 3 vezes 4 é igual a 12 também. Pessoal, nós temos aqui agora a divisão de raízes com o mesmo índice, né? A propriedade número 3 que nós vimos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Conservamos a raiz com o índice 12 e dividimos 48 por 3. Então, nós temos aqui raiz 12ª de 48 dividido por 3. Dividindo aqui, nós temos 48 por 3 é igual a 16. Simplificando aqui, pessoal, nós temos raiz com índice 12 de 2 elevado a 4. 16 é igual a 2 elevado a 4. Agora, como nós podemos dividir 12 por 4, então a gente pode simplificar isso aqui. Então, fica 4 dividido por 4 é igual a 1 e 12 dividido por 4 é igual a 3. Agora, nós temos raiz cúbica de 2 e conseguimos simplificar a expressão. Bem, pessoal, assim concluímos essa aula de radiciação. É isso aí, pessoal. Concluímos mais uma aula da nossa série Aprendendo Matemática. Espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, se inscreva no canal, dá aquele like e acione o sininho das notificações, assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula!